sossegar. Deus abençoe. Glória a Deus. Com prazer eu convido a todos a pôr-se em pés e abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, versículos de número 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, versos de número 11 até o verso de número 22. Enquanto os irmãos encontram, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 11 ao de número 22, a irmã Lucélia oferece esse culto como ações de graças pelo livramento que Deus deu a ela de um acidente. Cadê a irmã Lucélia? Glória a Deus. Os irmãos concordam, amém? Deus abençoe a irmã Lucélia, que Deus dê vitória à senhora. Vamos ler juntos. Eu leio um verso, a igreja o outro. Assim leremos até o 22, a partir do 11. Aos que encontraram, diz amém? Amém. Com muita reverência, vamos ler a palavra do Senhor. E foi tomado a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a quem anunciou isto na cidade, toda a cidade gritou. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam os seus olhos tão escuros ou escurecidos que já não podia ver. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto também, teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E chamou ao menino e acabou, dizendo:
foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Amém. Podeis assentar, muito obrigado. Glória a Deus. Com prazer está conosco o pastor Francisco das Chagas, pastor presidente da Assembleia de Deus de Nova Chavantina, muito conhecido nosso. Glória a Deus. A igreja está feliz, está só, pastor? A igreja está feliz e querem saudar o pastor Francisco com uma boa saudação de bem-vindo, que digamos. Deus abençoe o pastor Francisco, sinta no meio do seu povo. Glória a Deus. Há entre nós, irmãos outros, que não congregam na Assembleia de Deus, ou que não são membros de nenhuma igreja evangélica, mas que nos dá o prazer em tê-los. Por favor, dê um sinal, queremos saudá-los. Tem alguém nos visitando? Porque os nossos são nossos, né? Não tem ninguém? Somos bem-vindos em nome de Jesus? Amém. Gostaria muito de partilhar, quero muito compartilhar com os irmãos esse texto que eu ouvi o pastor Francisco das Chagas, né? Mas nós vamos ouvir ele num outro culto, e eu quero partilhar esse texto com os irmãos nesta noite. Israel, julgado por Eli por 40 anos, um sacerdote que começou bem, terminou mal. O segredo, o sucesso de um homem, ele pode até começar mal, mas terminando bem. Agora, se ele começar bem e terminar mal, não é sucesso. E Eli julgou Israel por muito tempo. Os filhos de Eli, do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, deram-lhe trabalho na igreja. Foi no período em que Eli começou a ser advertido, quando Ana fez um voto ao Senhor: se Deus desse-lhe um filho, ela o apresentaria e o daria ao Senhor. E foi um dia que ela chega na igreja cheio de angústia, de tristeza, e o sacerdote olha para aquela mulher e diz: estás embriagada. Ela disse: não, a tua serva não está embriagada. Aqui há um sonho, há um desejo no coração da tua serva ser mãe. E ele a ouviu, ele ouviu a alma daquela mulher. E quando ele ouviu os batimentos cardíacos daquela mulher, os sentimentos da sua alma, ele disse: tudo bem, daqui a esse tempo terás um filho. Ela disse: não brinques, é muito sério, terás um filho. E nasceu Samuel. Assim que Samuel desmamou, ela vai ao sacerdote e o apresenta. Obrigado, filho. E o apresenta. E Samuel passa a estar na casa de Deus. Foi a partir da chegada daquele menino que Deus começa a revelar situações na casa do sacerdote. Ele disse um dia, já quando ele tinha saindo da sua criancice para a adolescência, seja, entre 12 anos, ao final dos 12 anos, nos 13 anos, é que a criança entra na adolescência, seja, é que ele conhece a partir dos 12, chamada fase da puberdade, o período das descobertas. E foi nesse período em que Samuel ouviu a voz de Deus. Eli não entendeu e disse: se te chamar, repete. Já na terceira vez, fala que o teu servo ouve. O Senhor falou com Samuel naquela noite.
Samuel dizendo as visões para Eli dias posteriores. A partir daquele tempo ele já tinha experimentado a voz de Deus. E um dia Samuel levanta a voz no palácio e diz: olha, se queres ouvir, ouça. Se não quiseres ouvir, casa rebelde é. Tinirão ambas as orelhas, mas casa rebelde é. E a mensagem ficou. Mas os filhos do sacerdote, quando os irmãos traziam a carne para o sacrifício, no período da tarde que sacrificava, queimava a carne, pois o fogo estava aceso. Era necessário, então, ter o sacrifício o dia todo. Enquanto a carne estava nos caldeirões, ou no caldeirão, os garotos de Eli pegava garfo de 3 pontas, enfiava no caldeirão e tirava as carnes. E naturalmente tirava as carnes que continham gordura. Existe um segredo muito grande no Antigo Testamento sobre a carne com gordura. Ponta de peito, alcatra, picanha, esse negócio já é antigo. E aí, irmãos, eles pegavam e iam banquetear com as garotas. Deus não aceitou, porque na casa do sacerdote, os filhos fazem linha sacerdotal. As mulheres não. Quando se separa, porque quando nós deparamos o Salmo de número 133, os irmãos observam lá que historicamente diz, é óleo precioso sobre a cabeça, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Ali estava dizendo que o sacerdote, para ser sagrado, cada família que era convidada para o ofício sacerdotal, ele ficava na frente da tenda da congregação, durante 7 dias, e ele tinha na sua cabeça uma vasilha de inox, a parte de cima com a boca para cima e uma outra boca que encaixava na cabeça. A parte de cima era furada, em cima da parte furada colocava uma barra de azeite, e durante o dia, a partir das 6 da manhã até o pôr-se do sol, ele ficava, o sol batia em cima da barra de azeite e descia, escorregava sobre o rosto, descia na barba do sacerdote, escorria no seu manto, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não morava na terra, ele não vivia com a igreja, ele só descia em ocasiões especiais, ele só veio a existir, morar, viver no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Aquele lá era o símbolo da unção do Espírito sobre a vida do homem que Deus chamava para o seu ofício. E ali eles ficavam. Os filhos também viviam o mesmo ritual. Seja Ofni e Finéias foram chamados para o sacrifício de sacerdote, mas eles estavam prevaricando. Houve uma guerra na Filistéia. Essa batalha custou a vida desses garotos. E eles pegaram e foram para a batalha. Quem foi comandar a guerra eram os sacerdotes. Quais? Ofni e Finéias. Chegando na batalha, eles perdem a guerra. Porque numa guerra onde Deus está presente, ela se conquista em nome de Deus, não no meu nome. Lembra quando Gideão fez a reclamação? Não, Gideão, manda o povo voltar. Eu não quero que eles dizem que eles venceram. Eu só quero ir com 300, porque eu quero ser glorificado. Se Deus vai, Deus quer ser exaltado. E eles foram, mas Deus não foi. Eles foram, mas Deus não foi para a batalha, porque os 2 sacerdotes estavam em pecados diante do Senhor nosso Deus. Lembra de Acã? Perdeu a batalha, Israel perdeu uma guerra para a menor tribo, a tribo de Aio, porque a família de Acã havia escondido uma capa babilônica, uma pedra de prata, uma cunha de ouro, e por causa desse roubo
perdeu a batalha. Deus não coabita. Se o povo não tiver consagrado, Deus não dá vitória para exército nenhum. Deus quer ser glorificado. Então o sacerdote tem que estar com a vida no altar, porque se o sacerdote tiver com a vida no altar, eles vão chamar o povo à diferença, e o povo também vai consagrar ao Senhor. Mas é preciso o sacerdote estar. Eli fez vista grossa. Ele viu os filhos badernarem. Ele viu os filhos bagunçarem. Mas ele não deu moral, vista grossa. Não deu conta de corrigir os filhos mais. Perde a batalha. Nessa batalha que eles perderam, queridos irmãos, a arca ficou, porque foi tomada a arca, e a arca era a presença de Deus. Por que a arca era a presença de Deus? Morreu Ofnir e morreu. Pode observar no texto que Eli não entristeceu tanto pela morte dos filhos. A maior pergunta não foi: e meus filhos? Não. E a arca? Foi tomada presa, aí que ele caiu. Quebrou o pescoço e morreu. A preocupação não era com os filhos, era como a igreja ia ficar sem a presença de Deus. Como é que vive uma igreja sem Deus? Como é que vive uma igreja sem o Espírito Santo? Como vive uma igreja sem a visão espiritual? Não consegue viver, vai fracassar, vai perecer. Agora, morreram os meninos, e quando anunciaram que a arca foi tomada, a mulher de Finéias estava grávida. Morreu o cunhado, morreu o esposo, morreu o sogro, e a arca foi embora. Ela deu contração, a bolsa estourou, nasceu o menino, as parteiras tentaram reanimá-la, a mulher morre, mas nasceu um menino chamado, com interpretação, Icabô ou Icabode, ou Icabode. Foi-se a glória de Israel. Era o nome do garoto que nasceu. Que nome? Menino sem glória, né? Foi-se a glória de Israel. Porém, houve uma preocupação, porque a arca, ela media 1,25 m de comprimento. Ela media 75 centímetros de altura. Ela media 75 de largura. Toda revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro da arca tinha 3 materiais importantes. Dar-se o porquê a presença de Deus. Tinha a vara de Arão que florescia, uma vara de amêndoa que florescia dentro da arca. Tinha o pão que Israel comeu no deserto, como símbolo que Deus andou com Israel no deserto. Estava a pedra que Deus escreveu os 10 mandamentos dentro da arca. E a arca tinha 2 agulhas de cada lado. E cada lado tinha 2 varas de acácia, revestido de ouro. E uma tampa revestida de ouro por baixo e de ouro por cima. Em cima da tampa tinha 2 querubins. E as asas dos querubins, a ponta da asa estava embocada para dentro da arca. E o rosto dos 2 querubins, um de frente para o outro, olhando para dentro da arca. E estava escrito na arca: santidade ao Senhor de Israel. Santidade ao Senhor. Eis o porquê da presença de Deus. E a arca foi tomada. A arca foi embora. Então Israel ficou sem glória, sem ganhar batalha, sem vitórias, sem sucesso. Quando perdemos a arca, nós ficamos sem alegria, sem esperança e sem gozo. Quando perdemos a arca, nós perdemos a comunhão, a presença de Deus e a santificação. Quando perdemos a arca, nós perdemos a comunhão, perdemos a glória e a graça, porque não tem glória.
Israel ficou 40 anos sem a arca. 40 anos sem Deus visitar Israel. Porém, ficou 7 meses a arca na Filistéia. Nesses 7 meses que fica na Filistéia, foi o suficiente para dar doença no povo. A partir do momento que a arca entra dentro do templo dos filisteus, o templo de Dagon, a Bíblia diz que Dagon estava no altar. E quando a arca foi colocada lá dentro, no outro dia, quando os sacerdotes filisteus chegaram lá no templo de Dagon, diz que Dagon tinha descido do altar e estava encurvado diante da arca. Devolver Dagon no seu altar. No outro dia, Dagon não aguentou descer, ele caiu, quebrou pescoço, tronco, braço, perna. Disse: isso vai dar problema para nós. A arca não pode estar em qualquer lugar. Primeiro tem que santificar para a arca entrar. Se não tiver santificação, não pode. Nós vamos ver isso agora mesmo. E aí a arca ficou 7 meses, deu doença no povo. O povo ficaram doente, deu tisica. Sabe o que é tisica? Hemorroida. Todo mundo doente. 7 meses, vamos mandar essa arca para frente. Esse negócio vai dar problema para nós. Precisamos de trazer a arca de volta. Isso vai dar problema em nós. Manda a arca. E mandaram a arca. E a arca foi embora para frente. Porém, a Bíblia diz que nada dava certo. Houve um tempo que pegaram a arca, lá no capítulo de número 10, versículo 18 e 19 de Ezequiel, porque quando a arca sai da cidade, pegaram a arca e colocaram lá no altar. Não deu certo, porque a arca estava lá, mas o povo que tinha a arca não estava santificado. A arca saiu do altar e foi para a porta. Lá no capítulo de número 11 de Ezequiel, versículo 22. Ficou na porta, a arca não conteve em ficar na porta do templo. A arca saiu e ficou lá na porta da cidade. Não deu certo para ficar na cidade, a arca saiu. Tiraram a arca, que era a glória. E a glória estava no altar. Depois a glória foi para a porta. Aí a glória foi lá para a saída da cidade. E a glória desapareceu. Ela foi aparecer lá no capítulo de número 33 do livro do Êxodo. Mais tarde, quando Moisés diz: rogo-te, peço-te, que me mostres a tua glória. Porém, a arca sai da Filistéia. E quando a arca saiu da Filistéia, eles foram colocados na mão de um cidadão que ficou com essa arca na casa dele muitíssimos anos. Mais de 20 anos aproximadamente. Na casa de Abimeleque. Mas na casa dele não aconteceu nada. A arca não tinha importância para ele. A arca não tinha significado para ele. A arca não queria dizer nada para ele. Olha o significado da arca. Quando a arca estava saindo da Filistéia, um homem chamado Uzá. Primeiro, a arca não poderia ser carregada em tipo de carruagem nenhuma. As 2 argolas, 2 de cada lado, e as 2 varas, era para colocar no ombro dos levitas. Quem tinha que carregar a arca era levitas, eram homens do altar. No ombro, 4 pessoas carregavam a arca. Não era qualquer pessoa. Colocaram a arca num carro de boi. O carro foi tombando. Uzá tentou segurar a arca. E quando ele trisca na arca, ele é fulminado. E Deus matou Uzá. E ele morreu fulminado. Na casa de Meleque, a arca ficou, não aconteceu nada, porque a arca não tinha significado para ele. Deixa eu conjecturar o meu pensamento. É que a arca,
ela é a presença de Deus. Se a presença de Deus não significar nada na sua vida, não vai acontecer nada de mudança na sua vida. Você tem a arca, mas peca, fica pecando todo o tempo. Não é saudável. Não é saudável porque a arca não significa nada para você. A presença de Deus não é nada mais nem nada menos para você. Deus está comigo, não importa o jeito que eu vivo. Recentemente eu vi um vídeo de alguém que disse: Deus não importa como eu faço o meu sexo. Deus está dentro de mim e Deus quer o meu coração. A arca nessa vida não vai valer nada, ele não vai para o céu. Porque Deus importa como se faz sexo, sim. Sexo é para macho e fêmea. E acabou o papo, não tem um terceiro sexo. O terceiro sexo é uma ideologia que os homens inventaram. O terceiro sexo, o quarto sexo agora que eles inventaram, que é o hermafroditismo, e o quinto sexo que eles estão implantando, que é o transplan. A pessoa casa com quem quiser, inclusive com animais, com árvore, com cachorro, com gato, com quem quiser, com porca, como casaram com a cadela, casou com a porca, casou com a árvore, casou com a bicicleta. É a quinta ideologia. O Brasil é o segundo em perversão sexual. O Panamá, o Canadá é o primeiro. O Brasil viveu, como os demais outros, 50 ideologias de gênero. O Brasil e o Panamá e o Canadá vivem 70 ideologias de gênero. E nas 70 ideologias de gênero, o Brasil também concordou. Macho, fêmea, homossexual, terceiro sexo, hermafrodito, quinto sexo, transplan. No transplan é a lei que eles tentaram aprovar, o 3369 de fevereiro de 2020. E nessa aprovação era o casamento de mãe com o filho, pai com a filha, irmão com o irmão. O homem casando com a cadela, o outro que deixou os seus pertences para a sua cadela, o outro que casou com a árvore, fez um buraco na árvore e mantinha relação sexual e sentia prazer, sentia gozo. É isso que eles estão vivendo. A arca pode até estar por perto, mas não fará sentido se o coração for pervertido. A arca está procurando a casa onde ela é reverenciada, porque a arca é a glória de Deus. Se a glória de Deus estiver no Brasil, se a glória de Deus estiver no Mato Grosso, se a glória de Deus estiver em Primavera, Deus vai rachar Primavera pelo meio, mas Deus será glorificado, porque Ele disse: a minha glória eu não dou a ninguém, porque eu sou Deus. Deus não divide glória com homens. Deus não divide glória com reis. Deus não divide glória com pastores. Deus não divide glória com majestade. Deus não divide glória com político, porque Deus é Deus. Ele é o Senhor da glória. Senhores, a vida espiritual é muito séria. É muito mais sério do que nós estamos pensando. A glória de Deus não pode sair de mim. Deixa eu dizer uma coisa, abrir um parêntese para dizer: alguém começou a grande obra de Deus aqui na terra. Nós outros, talvez somos a terceira ou a quarta geração, melhor dizendo, de pastores, ou a quinta talvez, muitos de nós outros. E os nossos mestres que começou o trabalho, eles começaram com muita intensidade. Já viu aquele jogo, nos Jogos Olímpicos, que alguém vem com um bastão, em alta velocidade, passa o bastão para a mão de outro, e o outro tem que continuar correndo sem parar? Foi assim que começou. Os nossos mestres não tiveram leitura, não tiveram conhecimento, não tiveram teologia, mas eles tinham joelho. A igreja cresceu não é porque nós somos bons. A igreja cresceu porque aqueles velhos sem cultura, sem leitura, eles não sabiam falar Deus direito. Falava Deus, Jesus e Espírito Santo, mas Deus interpretava o que eles falavam, e Jesus salvava, curava, batizava, transformava, porque a glória estava com eles.
Alamassura Mai. Bendito Deus que fez os céus e a terra. Glórias a Jesus Cristo, aleluia. Uramassura Mahaya, sim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória. A nossa vida tem os que chegaram primeiro. Existe alguém que passou primeiro do que nós. E eles passaram, eles cavaram buracos, colocaram tijolinhos, levantaram igreja só com saibro e pouco cimento e cal, rebocaram que você passava a mão, o reboco caía, e chegaram, foi desse jeito que eles fizeram. Mas eles vieram correndo, nunca pararam, não corria muito, mas era contínua a sua velocidade. E eles vieram de lá para cá e passaram o bastão em nossas mãos. Bastão, leva a tocha, continua com a glória, não pare, ensine a igreja, porque a glória não pode apagar, o fogo não pode apagar. Leva o bastão para frente. Aleluia. Se os irmãos observarem na Bíblia Sagrada, Salomão teve um problema. O governo de Salomão foi perfeito, não teve inimigos. O governo de Salomão não teve inimigos, não tinha inimigos. Salomão batia no peito, não tem inimigos, todo mundo é amigo do rei. Nem, não teve inimigo porque Davi não pôde nem sequer fazer um templo para Deus. A mão de Davi estava cheia de sangue, de tanto matar gente para que o filho pudesse herdar o trono, né, pastor? O filho herdou o trono porque o pai matou demais e Deus disse: você não pode fazer uma casa para mim. O seu governo foi de sangue, mas eu vou dar um governo de paz para o seu filho. Mas o problema não estava lá em Salomão, que era um homem bom. É o pai dele que venceu os inimigos, que tirou o toco do caminho, que tapou os buracos, que planou a estrada, que deixou a casa bonita. Foi o pai que trabalhou. O pai não pôde nem fazer um templo para Deus, porque sujou, brigou demais. Aí vem o filho de lá para cá, achando que ele é o bambambam da história. Longe de mim, pelo sangue de Jesus, achar que eu sou alguma coisa, porque antes de mim por aqui, passou muitos mestres, muitos líderes que sofreram, e um deles está aqui, que passou por aqui e viu o tamanho da dificuldade. Nós estamos vivendo o melhor tempo. Aleluia! Então a arca esteve na casa de um cidadão que não tinha valor nenhum. Davi disse: vamos tirar a casa dessa arca desse homem, porque não vai dar certo. A arca saiu da casa de Ebed-Meleque e foi para a casa de Obed-Edom. Quando chegou na casa de Obed-Edom, lá mudou a figura. Primeira coisa que, quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, houve um concerto familiar. Renovou as emoções matrimoniais. A mulher de estéril, não podia dar filho. A primeira coisa, Deus falou: vou preparar esse caboclo, ele vai dar conta de fazer um filho. A arca está na casa dele. Primeira coisa, na casa dele, teve só 3 meses a arca. E em 3 meses, a fertilidade entrou na casa de Obed-Edom. De repente a mulher vem de lá satisfeita e disse: meu bem, estou desconfiada de quê? Estou grávida. Ele disse: a arca. A arca da fertilidade. Camarada já pendurou a chuteira, leva a arca para dentro, você vai ver o negócio ficar bom. Glória a Deus. 3 meses. Outra coisa que aconteceu muito bom na casa. Primeiro, restaurou a vida sentimental do casal. Filho é bênçãos. Não estou dizendo que quem tem filho não tem bênçãos. Se Deus não te deu filho, porque Deus não quis dar, e você é a bênção a si mesmo. Tem pessoas que não quis dar, aí é Deus, e Deus acha que você pode continuar sendo bênçãos a si mesmo. Primeira coisa, restaurou a vida sentimental. A mulher engravida.
Segundo mês, restaurou a restauração financeira e houve prosperidade no gado, na lavoura e na hortaliça. A história dos heróis da fé. Nem tudo eu entendo que Flávio Josefo diz, eu creio que é tudo real. Existe um pouco, é historiador, mas ele é um dos maiores historiadores dos hebreus. Disse que, nesse período, houve época que o gado na casa de Obed-edom dava 3 de uma vez só. 3 bezerros. O negócio foi bom, irmão. Houve avivamento financeiro na casa de Obed-edom. A hortaliça, ele plantava, era para dar uma cebola por pé, nascia 2, 3 cabeças de cebola. Num só pé, nascia 3, 4 cabeças de repolho. Segunda coisa. Terceira coisa. A vida espiritual. Ele deixou tudo para seguir a arca. O problema é que, quando Davi chega lá e pega a arca, Davi foi muito inteligente. E quando ele pega a arca, ele dava entre 6 a 7 passos. O que é 7 passos? Irmãos, é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele matava um boi. Davi estava tão alegre que entre 6 a 7 passos ele fazia um sacrifício. Diz, vamos sacrificar o Senhor. Mas Davi acabou de matar um ali, vamos levantar um outro altar e matar outro aqui agora, que eu estou alegre. A arca está voltando para Jerusalém. Se a arca volta, tem prosperidade. Se a arca volta, tem alegria. Irmão, sabe por que as igrejas, tem muita igreja por aí dividida? Porque a arca foi embora. A glória foi embora. Porque aonde a arca está, a glória de Deus está. A igreja é mais timbrada, a igreja é unida. A igreja que fofoca porque falta a arca. Aonde está a arca, a igreja não tem fofoca, a igreja não divide, a igreja não briga, a igreja não tem calúnia, a igreja não tem divisão. Porque aonde está a arca, a glória de Deus está na igreja. Então, se a glória de Deus está na igreja, a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. E Davi matou 1000 cabeças nessa brincadeira. 1000 boi. Aí quando a arca chega em Jerusalém, é colocada a arca no lugar certo. Aí Obed-edom disse, rei, eu queria falar um negócio para o senhor. Eu estou muito feliz. A arca esteve na minha casa, eu gostei muito. Eu queria ser o porteiro da porta onde fica a arca. Só deixa. Obed-edom, você foi um homem genial, você vai ser o porteiro da porta onde fica a arca. Ele foi o porteiro. E Deus prosperou, cresceu, aumentou, deu certo. E de repente, Obed-edom foi convidado para ser o tesoureiro do templo, do reino. E a história diz que Obed-edom administrou naquele tempo em aproximadamente 300 milhões de dólares como tesoureiro. 300 milhões de dólares é vezes 5. 1 bilhão e 500 milhões. Ele foi o tesoureiro, porque Deus era com ele. Ele colocava a mão no chão, a folha seca virava dólar. Não tinha. Ele pegava na pedra branca, a pedra virava diamante. Porque ele estava com a arca. Eu convido a igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo, não se aparte da arca, não deixe a glória sair da sua vida. Se a glória sair, você acabou, você está distante de Deus. Busque a glória de Deus novamente e diz, Deus, devolve-me a alegria. A história revela que em 1903, na América, um homem chamado William Seymour, ele visitava uma igreja só de
brancos, de gringos. E eles não aceitavam os negros entrarem lá. Nós dois, pastor Mauro, estava muito longe. Não aceitavam. Sabe o que o William fazia? Ele ficava na janela, olhando o culto, aquele avivamento naquela igreja. Aí o William Seymour desejou tanto e disse: Deus, dá para mim o que o Senhor deu a esse pastor dos brancos. Dá a mim o que o Senhor deu a ele. Faça eu sentir o que ele sente. Eu não quero prejurar nada. Eu não quero maltratar, embora eles não me receberam, mas tudo bem, eu não sou daqui. Eles fizeram uma igreja para eles, não foi para mim, mas eu senti o Senhor. Nesse período, irmãos, foi que o William Seymour, ele foi lá no lugar central e montou uma igreja e disse assim: aqui pode vir quem quiser. Aí Jesus vai e batiza o William Seymour com o Espírito Santo, e ele falou línguas estranhas durante 4 dias, não comeu, não bebeu, só falava línguas estranhas, e ele visitou, teve revelações, visitou o céu, andou no céu por dentro, ele viu a glória de Deus, e a glória de Deus apoderou de William Seymour. Ele disse: Deus, não tira mais a glória de mim, eu quero viver ela. E ele então abriu uma porta no lugar que ele comprou uma igreja, alugou um prédio metodista, e lá ele começou um templo em 1905 precisamente. Ele visitou de 3 até 2005, 2005 ele começou. Foi um dos maiores trabalhos que repercutiu no mundo, chamado o Avivamento da Rua Azusa. Quem nunca leu o Avivamento da Rua Azusa? Foi um dos maiores avivamentos da história. E diz a história que passou ali muitos mártires, muitos dos heróis da fé, muitos conheceram a história, foram lá visitar, inclusive mais tarde teve o prazer de visitar lá o saudoso do evangelista Billy Graham, conheceu a história de perto, foi conhecer, passou por lá, conhecendo a história, Martinho Lutero, naquele local, que foi um tanto quanto antes, mas ele já tinha passado por lá e fez um trabalho de avivamento, já tinha uma faísca por lá. Pastor Shi Moody, que foi pai de 358 mil alunos da escola bíblica dominical, Moody, o avivamento da escola, o avivador da escola dominical, que perdeu 3 galpões que pega fogo, e ele pôde glorificar a Deus cada galpão que ele perdia. Estava lá o William Seymour, que fez um trabalho de 1905 a 1915. A América foi impactada pelo poder da glória de Deus. Agora, eu não posso viver só de quem foi. Eu não preciso ser saudosista. Eu preciso de viver o eu. Se eles foram, eu posso pedir: Senhor, dá a mim o que o Senhor deu a eles. Faça de mim o que fizeste com ele. Traz de volta aquilo que já foi. Eu posso pedir ao Senhor. Para isso eu tenho que me disponibilizar. Para quando eu pregar, quando pregou um dos maiores arautos de Cristo, em uma só noite, 350 pessoas se convertem em uma pequena catedral. Quando John Hans, ele pregou um dos maiores sermões, que foi prego por mais 2 dos heróis da fé também, e ele chegou na casa de um certo pastor, e durante toda aquela noite ele orava e dizia: Deus, dai-me alma, senão eu morro. Dai-me alma, senão eu morro. Dai-me alma, senão eu morro. O pastor disse: vai lá, chama o pastor John para vir jantar. Ele disse: não posso, tem alguém gritando de fome. Passa a noite inteira em oração, e pela manhã ele levanta, vai para o templo. O pastor disse: vai lá, chama o pastor para tomar café. Disse: vem tomar café, papai está chamando. Disse: eu não posso, tem alma gemendo até agora que não tomou nem comeu nada. Era meio-dia, ele estava orando no centro do templo, a sua camisa rasgou de alto a baixo, de tanto fazer força e dizer: eu sinto dores de parto, eu sinto contrações, eu quero dar à luz alma nesta noite.
Aleluia. Eu quero dar à luz almas essa noite, dar minha alma, senão eu morro. E quando o pastor chegou lá, disse: vem almoçar. Tinha uma poça de lágrimas, onde o rosto dele estava embriagado nas lágrimas, e uma poça de suor, e a camisa rasgada. Ele diz: eu não posso almoçar, eu sinto contrações, estou para dar à luz a muitas almas esta noite, eu não posso comer enquanto não chegar a hora do culto, eu tenho que ter uma palavra para quem vai vir no culto. E ele pregou naquela noite um pecador na mão de um Deus irado, e quando ele pregava, disse que as pessoas sentava no banco e dizia: moço, diz logo como faço para aceitar Jesus, eu sinto as chamas do inferno arder em minhas pernas, eu quero ser crente. 300 e tantas pessoas aceitam Jesus daquele sermão. Outros mais pregaram o mesmo sermão: pecador na mão de um Deus irado, dai-me almas. Sabe o que aconteceu conosco? Nós abrimos a porta e disse: vai embora, glória. Nós vamos viver um ritualismo do nosso jeito. Aqui é o homocêntrico, aqui quem manda é o homem. Eu quero dizer, se a igreja concorda, quem sempre vai mandar aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele vai revelar, ele vai salvar, ele vai curar, ele vai batizar, ele vai transformar. A mocidade vai ser avivada, as irmãs vão ser avivadas, os obreiros vão ser avivados, a igreja vai ser possuída pelo poder de Deus. Mas o Espírito Santo é cristocêntrico e não homocêntrico. Alamahaya Shuramai. Uramassu, levante as suas mãos por um minuto. Fala para Deus: Deus, traz de volta, Senhor. Traz de volta a glória. Não posso deixar a glória embora. Devolve-me a glória perdida. Senhor, eu não quero viver como outros viveram. Eu quero viver a realidade da sua glória. Eu quero de volta a glória. Eu quero de volta a arca na minha casa, na minha família, no meu quarto, na minha igreja, na minha vida. Eu quero de volta. Eu preciso da glória de volta. Em nome de Jesus Cristo, receba a glória de Deus. Que Deus traz a arca de volta para a sua casa. Que a arca volta para a sua vida. Que você sinta renovado pelo Espírito de Deus. Que não seja mais um crente anêmico, um crente frio, mas um crente cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Que nós obreiros sejamos diferentes para impactar a cidade de Primavera. Agora que a glória de Deus possuir a nossa vida, todos os demônios do suicídio, todo espírito de prostituição, todo espírito de roubalheira vai ter que deixar a Primavera do Leste, porque a glória de Deus vai impactar esta cidade. Eu e você como igreja, nós somos responsáveis. Deus vai abençoar a família, Deus vai abençoar seu filho, Deus vai abençoar sua esposa, seu esposo, Deus vai abençoar o seu comércio, a sua empresa, porque a glória de Deus está descendo na cidade. Primavera está recebendo a glória de Deus, a arca de Deus. Alamassuramai. Alamassura marabada charamaias.
Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença do Santo de Israel. Eu sinto que Deus está se alegrando conosco. Eu sinto que a glória de Deus está na casa. A arca de Deus vai ficar na casa. A arca de Deus permanece na casa. Tem que ter alguém. A arca de Deus está vindo sobre a nossa vida. A arca de Deus vai prosperar. A arca de Deus vai abençoar, porque ela está de volta na vida de quem a perdeu. Oh glória, oh glória, oh glória. A arca de Deus voltando, Deus vai te dar saúde no seu corpo. Ele vai curar você, os seus órgãos serão curados. Porque a arca de Deus volta, Ele volta para fazer limpeza geral. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés fez um pedido a Deus e disse assim: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus disse: você já viu a minha glória? Não, eu não estou pedindo a sua, estou pedindo a tua. Porque há uma diferença entre a sua e a tua. Quero ver a tua glória, não a sua. Moisés, é complicado você ver, mas eu quero. Então sobe no monte. E lá no monte você verá a minha glória. 14 dias mais ou menos, ou mais que isso, 17 talvez, naqueles dias para subir o monte. Ele levou no seu cantil a água que foi possível, pastor Chagas. Levou a comida que foi possível, mas acabou. 17 horas, melhor dizendo. 17 horas. E quando ele chegou lá em cima, o pensamento seria esse: eu cheguei, Deus estou aqui, Deus já vai aparecer, a glória de Deus vai estar, mas não. Ele diz: eu quero ver a tua. Quem sabe Deus havia dito para ele: você já tem visto a minha glória? Claro, a sua eu vi. Quando eu vejo Deus, talvez uma discussão entre Moisés e Deus, quando eu vejo os homens, eu vejo a sua glória. Se fosse hoje, ele dizia assim: eu já tenho visto a sua glória lá em Cuiabá. A sua glória, o grande templo faz parte, é a sua glória. Se for no Rio de Janeiro, eu vejo o Cristo Redentor, eu vejo a sua glória. Se for lá no Egito, eu vejo as pirâmides do Egito, eu vejo a sua glória. Se for em Roma, eu vejo a Basílica de São Peter, eu vejo a sua glória. Se for em outra das cidades da Suécia, ou participar onde está as Basílicas, Starma House, eu também vejo a sua glória. Se eu for em Paris, eu vejo a Torre Eiffel, eu vejo a sua glória, o monumento que os homens constroem. Se eu for em Dubai, eu vejo o mar de vidro, eu vejo a sua glória, mas não é esta, quero ver a tua. E a tua é diferente da sua. Deus diz: tudo bem, vamos lá. Porque Deus também gosta de desafiar o homem. Sobe o monte, ele subiu. A esperança é que ele chegaria lá, disse: Deus, estou aqui. Deus diz: pronto, vou revelar minha glória, mas não foi assim. Quando ele chegou lá, Deus silenciou. Deus, eu cheguei. Moisés, está lembrado de mim? Eu falei que sou lá embaixo aquele dia lá. Deus, nem moral. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 10º dia. Disse: Deus, o senhor esqueceu de mim? É Moisés. Quero ver a tua glória. O senhor lembra que eu falei? O senhor mandou eu subir? Deus em silêncio. Existe um momento que Deus quer saber a sua persistência. Como que você se comporta? E quero saber como que você se ajeita diante dele. 20 dias, 30 dias, 35 dias, Deus em silêncio. 39 dias,
40 dias, a Bíblia diz que Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Deus chega lá no monte, Moisés está deitado, já não tinha mais paladar, não tinha mais saliva na boca, ia conversar, a língua pregava ao céu da boca, não tinha mais nada, não tinha mais força, 40 dias sem comer e sem beber, diz a Bíblia, e de repente Deus aparece e diz: Moisés, opa! O homem fica vivo, levantou, ficou de pé, disse: sou eu, Deus, eu desci para falar com você, você verá a minha glória. Eu disse: estou pronto, eu vou passar, vamos combinar assim, eu passo, e quando eu passar, eu coloco as minhas mãos na fenda da rocha, aí quando eu passar, que estiver lá na frente, eu tiro a minha mão, e você verás a minha glória pelas costas. Tá bom, Deus? Perfeito. Tá bom, Moisés? Perfeito. Para mim está ótimo demais da conta. Eu pensei que não ia ver mais nada. Deus passa. Moisés estava firme. Esqueceu de comida, de água, de pão, de carne. E a glória de Deus. Quando Deus tira a mão, Moisés vê a glória de Deus. Que coisa encantadora. Que coisa magnífica. Que coisa bela, que coisa santa. O que é isso? É glória ou é fogo, é nuvem? Que coisa esplendorosa. Moisés, eu posso descer. Ele desce um monte. Quando ele estava descendo, o povo disse: Moisés, não dá nem para olhar para você, pode cobrir o rosto, achamos que você tinha morrido. Cobre o rosto, é muito grande a glória que está em você. A glória de Deus vai vir, mas eu preciso de me posicionar. Não é assim aleatório. Tira tempo, tira hora, escuta um conselho desse já meio cansado pastor. Fala menos e ouve mais. Repare menos, seja mais simples. Não divulgue a vida dos outros, exceto para contar a bênção e testemunhar. Divulgue Jesus Cristo. Observe defeito, mas observe a glória de Deus que está nas vidas. Ouve mais, é melhor ouvir do que falar de Bíblia. Vai dar certo. Deus vai trazer a glória sobre você. Você não vai entender quando de acordar de madrugada, falando línguas estranhas e profetizando para o seu esposo. De repente a irmã vai acordar com o dedo na cara do seu esposo, ele vai dizer: o que foi, meu bem, está doida? Não, a glória de Deus está em mim. Escuta que eu estou profetizando nesta noite para quem crê, que algum marido vai acordar de madrugada e vai sair profetizando no quarto para filho, para mulher, e disse: meu pai ficou louco. Não, a glória de Deus desceu na minha casa. Porque é isso que Deus quer de nós. Deus vai mudar vidas. Acredite. Ah, mas não presta. Acredite. A Bíblia diz: não desprezeis um cacho de uva por estar mosto. Há bênção nele. Está secando o cacho de uva. Está concentrado o suco. Já tem um pouco de álcool lá dentro. Não desprezeis o cacho de uva por estar mosto. Tem valor, pastor Antônio, o cacho de uva. Não julguem o cacho de uva. Dentro dele tem coisa boa. Ulamadega chucalabadahachai. Bendito Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe as irmãs. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os obreiros. Deus abençoe as crianças. Deus abençoe os adolescentes. Deus abençoe os jovens. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos de fé em fé, de mãos dadas, vamos vencer. Eu vi um vídeo de um menino, todos deficientes. Todos saíram para atingir o alvo, para chegar no lugar final. E quando saíram todos, um dos garotos caíra, prostrado no chão.
Aí um olhou para todo mundo que estava na frente. Vamos voltar. Voltaram todos. Pegaram aquele menino que estava caído, levantou ele, deram as mãos, fizeram uma fila. Vamos chegar lá, mas juntos. Vamos chegar juntos. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir um comunicado sobre nossa